Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio nesse momento do É Pessoal Podcast. Eu me chamo Cleiton Sena. Eu sou Joséildo Rodrigues e estamos aqui para contar mais uma história interessante para você. Nós estamos através da TCM em 12 cidades e também através da 95 e 98 FM em mais de 60 cidades, Rio Grande do Norte e ainda chegando aqui na Paraíba, cidades do Ceará, como eu tive um depoimento esse final de semana, de pessoas que foram aqui para Aquiraz, Fortaleza, estou aqui por dentro, escutando a 95. Então, isso nos leva realmente a muita distância. Quero também sugerir que, a partir de agora, você já vá aí e acesse o nosso canal. Programa Programa Podcast. Chega, É Pessoal Podcast, na plataforma do YouTube, né? Exatamente. E permita-me corrigir, nós já estamos chegando a 17 cidades. São 17 através cidades. da TCM, canal 10 e 14.1. Onde foi que eu saí com 12 cidades só? A gente já evoluiu bastante, né? Não, eu deixei de 5 cidades de lado. E é isso, então, a partir de agora, né, vocês podem se deliciar com mais um episódio. Mais um episódio, né? E queremos agradecer já a você que nos acompanhou, né, nesse período agora eleitoral, né, onde a gente trouxe várias opções, né, de candidatos a prefeito para você da sua cidade, tá certo? Que você pôde escolher pelo programa de governo de cada um e já comunicar, né, que a partir de hoje nós já entraremos agora, sairemos desse foco da parte política, né, e voltamos à nossa programação normal, não é isso, José? Exatamente. De histórias inspiradoras e inusitadas. Não mais do meio político, tá bom? Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, exatamente. Joséiro, vamos falar um pouquinho aí da CDL, da sim. Câmara de Dirigentes Lojistas. Olha, para você que quer associar, sempre teve vontade, curiosidade, né, de associar a sua empresa numa entidade super representativa, chegou a sua hora. Você pode associar, vincular o CNPJ da sua empresa a entidade mais representativa de Mossoró e região. A CDL Mossoró hoje conta com cerca de 700 associados, ou seja, 700 empresas associadas, tá? Além de serviços de inclusão, né, e exclusão de SPC, Serasa, a CDL Mossoró conta com estrutura física de auditórios, de salas para você fazer a sua reunião, né? Conta também com assessoria jurídica, assessoria contábil para a sua empresa, né? Tem a questão do certificado digital, né? Que esse mês agora está com 50%, né, José? Exatamente. De desconto para quem se inscrever, né? Para quem adquirir ó, o seu certificado digital. E também tem mais um da CDL, né? CDL tem um painel de LED também que você pode associar também o vídeo da sua empresa, aquilo que você quer colocar no marketing. A CDL conta com um telão que fica ali na zona central da cidade, um telão gigante, certo? 3x6 em LED, que você pode associar a sua marca da sua empresa, o seu vídeo, lá nesse telão, tá certo? Lá é um impostômetro, né? Que mostra a arrecadação em tempo real dos tributos municipais, estaduais e federais, e nesses intervalos pode aparecer a sua empresa lá, tá certo? É bastante interessante. Então, para você que quer entrar em contato com a CDL Mossoró, só pelo 3422 0300 você fala com qualquer pessoa lá e se seja para se associar, tirar dúvidas, ou para incluir a sua mídia nesse telão, tá certo? Ou para adquirir mesmo o seu certificado digital, só entrar em contato. Vou repetir, através do 84, né, que é o DDD, 3422 0300. Outra coisa que eu queria só ampliar aí essas informações, que a gente se perdeu muito no tempo que o CDL cuidava só de saber da vida financeira do povo, né? Mas com tudo isso que ele ofereceu, mas o que é interessante, dia desse uma pessoa me abordou, por incrível que pareça, ainda tem muitos empresários que não sabem para que serve ou o que é o certificado digital, né? Então, é uma assinatura, é sua assinatura, seja ela jurídica ou física, mas faça o seguinte, você que está nos vendo aí agora, está nos escutando, você que está nas rádios, que tem esse interesse, entre em contato com o CDL e pergunte mais o que é, ou o seu contador, para que serve, o que é o certificado digital, porque eu acho que é uma ferramenta bastante interessante. Então, por exemplo, a minha contadora faz tempo que eu não sei o que é assinar um papel, né?
Então, tudo que ela precisa está lá, ela resolve via essa assinatura digital. Perfeito, perfeito. Falar um pouquinho agora da Estrada Veículos. Olha, você quer comprar ou trocar o seu carro seminovo, tá? Ou mesmo comprar o seu carro 0 km, a Estrada Veículos oferece um leque de opções para você. Se for um carro seminovo, você se dirige à Estrada Veículos, tá? Através do 3314-4033, você pode ter várias informações, tá certo? Ou através também do site, tá? A Estrada Veículos, se for um carro 0 km, você tem as marcas disponíveis para você: Mitsubishi, Citroën, Caoa, Chery e Peugeot, tá certo? Então são 4 grandes marcas. Aqui no vídeo está aparecendo aqui a sensação agora, né? O lançamento da Citroën, que é esse carro, ó, robustez, é um SUV, né? Esse carro é muito lindo. É esse o carro Basal, é que chama? ele é o Basalt, né? Basalt. Ele é um carro super versátil, é uma SUV, tá certo? E com um preço bem atrativo, tá? Eu digo que eu não tiro da minha cabeça o Eclipse, doutora. Você gostou mesmo do Eclipse? Demais. Há dinheiro para me comprar ele agora. E outra, Joséildo. Pessoal, eu estou dizendo isso, mas é porque está no preço bom também, né? Pois porque é, o Eclipse você já tem ele a partir de 159.990, tá? por exemplo. Ele entrega, o pessoal diz assim, mas é a partir de. Por mais que seja a partir de, você não tem noção do carro da Mitsubishi, o que ele entrega. Você só vai para a segunda fase ou para a terceira fase do carro, só se você realmente for aquela pessoa que queira muita coisa. Porque a gente compra, às vezes, um carro, né, de muita tecnologia. O que é que você usa, doutora? Você usa para dirigir, né, nem para escutar o telefone. Quando você vai ver o custo-benefício, né, José? A gente até que era doido pelo Bluetooth para fazer ligação, aí você sempre está com um passageiro que não precisa escutar o que o seu paciente está querendo lhe dizer, né? Então, a mídia do Eclipse é toda JBL, viu, José? Olha aí, você tá E vendo? outra, a gente falou agora de carro zero, mas também tem a possibilidade de um seminovo, tá? Qualquer marca. A Estrada Veículos dispõe de um leque de opções lá para vocês também de seminovos e com taxas bem atrativas para seminovos. Por exemplo, você tem a taxa lá a partir de 1,09 para você financiar, tá? É a transferência 100% por conta da loja, tá? E você tem 180 dias para pagar a primeira parcela. 180 dias. Então você só não troca se você não quiser. Rapaz. Tá certo? Só se dirigir a Estrada Veículos. 3314 Só melhor a minha vontade. 4033. Compre logo uma Pajero, José. Uma Pajero nova. É porque realmente eu gosto mais de carro, eu não gosto de picape, eu gosto mais de carro. Vamos lá. SUV é que chama? É uma SUV. Essa linha que eu uso. Isso, SUV. isso. Você gosta de SUV. Você é um cara requintado. Oh. Vamos lá, vamos apresentar, José? Vamos sim. Apresentar agora a nossa convidada, como os demais que antecederam, claro, é uma convidada muito especial, tá? Ela trilhou uma história que vocês vão passar a conhecer a partir de agora. Nossa convidada de hoje é a doutora Luana Santos Escócia de Souza Almeida. Ela é moçoroense, oriunda de escola pública, viu? Concluiu o ensino médio no IFRN, que é o Instituto Federal, né, do Rio Grande do Norte. Cursou medicina na Bolívia, onde morou lá por 6 anos. Revalidou seu diploma aqui na UFC, né, Universidade Federal do Ceará, iniciando seus atendimentos médicos no ano de 2016, na cidade de Capuí, aqui no Ceará, aqui pertinho de Mossoró. Fez especialização em ultrassonografia no ano de 2018 em São Paulo e Recife. Ela escolheu ser ultrassonografista, pois foi através desse exame de imagem que seu esposo, em memória, né, seu ex-esposo, descobriu um câncer que em poucos dias ele infelizmente veio a óbito. Então, desde então, ela se dedica, a doutora Luana se dedica com amor e empenho à profissão, a essa profissão de ultrassonografista, que pode fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas, né? E, inclusive, salvando vidas. Esse foi um pouco da introdução, tá certo? Do que vai ser o nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, doutora Luana Santos, em nome do Web Pessoal Podcast. Seja bem-vinda.
Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Cleiton, Joseildo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e compartilhar desse momento que tenho certeza que será maravilhoso e aonde nós vamos poder, através desse momento, também ajudar e tocar muitas vidas. Que coisa boa, doutora. Já percebeu o tom do programa, como vai ser? Eu disse. Rapaz, ela tem assim, né? Luana, faça as... eu vi nela assim já uma sim, política. Já. Ela tem um dom. Ela tem um dom. Luana dom. não é médica só por ser, não. Vocês vão conhecer agora. Eu já vou entrar assim, né? Tá. Me diga uma coisa. Ser médica, né? Antes, eu vou nem procurar saber ainda a sua história, mas ser médica está em você desde sempre, desde criancinha que foi passando, e aí você realmente enfrentou, ou isso foi com o tempo? Tem uma frase que eu utilizo sempre. A medicina me escolheu, eu não escolhi a medicina. Então, eu já nasci com essa vocação e não existe nenhuma outra profissão na qual eu me identifique como a medicina. Então, eu acredito que ela já veio com um objetivo. Eu já nasci, Deus já trilhou Luana para ser médica com a função de salvar vidas. E isso é muito, muito gratificante. E cada dia eu vejo o quanto a minha escolha ela foi assertiva. Que coisa boa. É muito bom, porque assim, a gente vive nesses últimos tempos, eu digo, doutora, que a gente está perdendo muito a humanidade das coisas, sabe? A empatia, né? Principalmente nessa área, por exemplo. Eu não sei ainda, porque não, então a gente começou a conversar agora, se a senhora trabalha, presta serviço na rede pública, tá? Mas o que a gente vê, não generalizando, claro, mas o que a gente vê no atendimento público é de fazer pena, porque você vê os médicos que não olham nem para as pessoas, assim, chega... Não sei se também a velocidade de paciente que chega, mas assim, eu acho muito frio. As poucas vezes, graças a Deus, que eu precisei ir num desses lugares, né, eu realmente fico decepcionado. Né? E às vezes nem era para acontecer isso, mas às vezes funciona uma atenção maior quando você lá dentro encontra alguém da enfermagem, que você meu amigo, eu já conheci e tudo mais. Aí você tem um atendimento mais humanizado, mas de verdade, assim, é muito descartável, sabe? É verdade, a sua fala, além de ser médica, eu também sou paciente. Infelizmente, a gente encontra em alguns atendimentos a falta de empatia. Muitas vezes, acaba que o profissional ele não olha, ele não investiga da maneira correta. E aonde eu chego, normalmente eu não me identifico como médica. Eu falo como eu sou funcionária pública. Então, quando eu vejo do outro lado profissional, como médica e ser humano, a gente se decepciona. Porque não investiga, não toca o paciente e realmente é uma realidade que a gente vive e que a tendência é aumentar ainda mais, porque existem um grande número de formandos atualmente. Como na pergunta que havia feito no início, eu sim atuo na rede pública, no município de Icapuí. Há 8 anos eu trabalho lá. Eu iniciei fazendo plantões, depois comecei realizando pequenas cirurgias no município e até hoje atuo na área de ultrassom. Há 6 anos venho realizando ultrassom no município e uma coisa que eu procuro não cometer é essa diferença de tratamento da rede pública para a rede privada. E isso faz muita diferença. Eu vejo que aquele paciente que eu atendi lá no Ceará, na rede pública, ele acaba me procurando, vem aqui para Mossoró, faz aquele sacrifício, junta o dinheiro, porque ele sentiu confiança, ele foi bem atendido na rede pública e procura aqui o particular. Ou seja, isso mostra que não existe diferença de tratamento. Tá certo. Luana, a gente já adiantou um pouquinho, mas eu queria saber de Luana, criança, filha de quem é, né? Adolescente, sonhos, onde ela estudava direitinho. Diga aí para o povo conhecer Luana. Luana é moçoroense, filha de Maria da Conceição, professora do município,
e de Júnior Escócia em memória, que foi vereador dessa cidade ao longo de 20 anos. Eu tenho 2 irmãs maternas e 6 irmãos paternos. Eu sou esposa de João Almeida e tenho um filho do meu primeiro casamento, que é Marcos. Eu tive uma infância com muitas dificuldades. Minha mãe, ela foi mãe solo, então teve dificuldades. Você é a primeira filha dela? A primeira filha, Sim. Sou a mais velha. Enfrentamos juntas muitas dificuldades financeiras, o orçamento muito restrito. Chegamos um tempo a morar em casa de família conhecida para abraçar, eu e minha mãe. E depois minha mãe casou, teve 2 filhas, melhoraram mais as condições. Infelizmente, ela depois divorciou e ela novamente ficou com a responsabilidade de mãe solo, só que dessa vez 3 filhas. Estudávamos em escolas públicas com muita dificuldade, mantia nossa rotina diária, nossa alimentação era restrita, nós não tínhamos acessos a restaurantes. Quando tinha que ter roupa, muitas vezes a gente recebia doações de roupas para ajudar a se manter. Eu, muito nova, também comecei a trabalhar. Eu ajudava algumas costureiras, trabalhava em costura, ficava na casa da vizinha, olhando um bebê, ajudava em uma outra casa. Isso você é adolescente? Isso já na fase adolescente, né? Ajudava em outra casa de família, a ajudar a organizar a casa, a engomar. E mesmo assim, sempre estudando bastante. Pois eu sempre acreditei que o estudo, ele dá resultado. Tive aí o grande sonho de estudar no IF, na época Cefet, fui aprovada, lá me dediquei bastante e sempre a medicina era o meu foco maior. Doutora, deixa eu interromper a senhora. No caso, essa dificuldade que sua mãe passou, né, e principalmente na primeira fase, o pai nesse momento, como era seu pai? Porque assim, a gente entende que ninguém nasce, né, só de um... Exato. Tem que ter o pai e a mãe. E a sua mãe quem segurou toda a barra. E o Júnior, nesse momento? Eu fui fruto de um relacionamento de jovens. Né? Então, de 2 jovens nasceu Luana. Então, meu pai ele não deu assistência. Não deu em nenhum momento, nem durante a gestação, nem durante o nascimento. Eu vim ter um contato mais próximo do meu pai quando eu retornei da Bolívia. Sim, então você já estava numa outra fase. Exatamente. Bem distante, quando né? eu já estava formada, foi que eu tive um contato mais próximo. Então, realmente assim, acabou que a gente não teve contato. E minha mãe também... Sua mãe foi quem segurou toda a pancada, Foi. né? E vocês, claro, ajudando. Exatamente. Deve ser uma heroína para você, sua mãe, né? Ah, é. Porque a gente vê no seu semblante, quando você Exato. começa a falar da sua mãe, Manhã deve passar era... um filme aí na sua cabeça de Exato. tudo que vocês passaram, né? Exatamente, uma guerreira, uma vitoriosa. Trabalhou para ver as filhas... E suas irmãs seguindo sua mãe e também tendo você como exemplo, por você ser mais velha, acredito que também todas tenham enveredado por uma vida mais, vamos dizer assim, mais atuante, né? Exatamente. Eu tenho uma irmã que ela é psicóloga, Lara Santos, e Luara, que é a do meio, ela atua mais na área de cabelos. Sim. Então, retornando, depois surgiu do IF, surgiu a oportunidade de estudar medicina na Bolívia. Mas como surgiu essa oportunidade? Eu estava fazendo cursinho e uma amiga disse, Luana, eu estou indo à Bolívia daqui a 15 dias. Aí eu vou fazer medicina lá. Então despertou aquilo na minha cabeça. Nossa, eu também quero ir. Falei com minha mãe, ela inicialmente disse que não. Não, Luana, você tem capacidade... Você tinha quantos anos, Luana, aí? Eu tinha 18. 18 para 19 já. Luana, você tem capacidade de fazer medicina aqui no país. Aí deu esse não, insisti, depois ela deu um sim. Disse, eu vou dar um sim, porque de repente lá na frente você disse que não foi médica porque eu não permiti você viajar ao país. Só que ela deu sim, mas faltava o sim financeiro, né? A gente não tinha como
manter Luana lá no país. Mas, enfim, com muita dificuldade, eu consegui o dinheiro da passagem, dividimos em várias parcelas essa passagem, e um professor meu do IF disse: Luana, eu acredito em você, no seu potencial. Eu vou pagar a sua faculdade. Então, esse professor, ele pagou toda a minha faculdade na Bolívia. Rapaz. E minha mãe ficava com os custos. Então, eu saí aqui de Mossoró com uma mochila e com $100. Essa mochila, eu digo que ela estava carregada de sonhos. E quando eu cheguei na Bolívia, eu fui para a casa dessa minha amiga, que disse que estava indo à Bolívia. Ela recém-casada, fiquei na casa dela, atrapalhando a lua de mel dela. E os $100 que eu tinha era só o dinheiro da matrícula. Eu não tinha mais dinheiro. E mãe foi juntando, ia mandando, que ela era a cabeça da parte financeira. Então, aos poucos, eu fui comprando utensílios para ter um ambiente que eu pudesse comer, dormir. Quando eu fui procurar um lugar para morar, em Cochabamba, eu fui procurar na periferia da cidade, porque lá o aluguel era mais barato. Lá eu escolhi o quarto também mais barato. Era um quarto pequenininho, só cabia a cama, o guarda-roupa, o banheiro e a cozinha era fora do quarto. Morava nesse local, mas pouco ficava lá. Por quê? Tinha a questão do dinheiro de deslocar da faculdade para a casa que eu morava, que era uma espécie de vila. Então, algumas vezes eu chegava a dormir na universidade. O piso era de carpete e eu dormia lá porque eu já economizava o dinheiro da passagem. E quando eu ia dormir na casa, no quarto, eu levava água da universidade, enchia minha garrafinha, papel higiênico, eu ia lá no banheiro, pegava papel higiênico e levava. E também com muita restrição na alimentação. Muitas vezes, com pouca comida, o que eu fazia para os meus colegas? Eu dizia: pode deixar que eu lavo a louça. Porque eu sabia que quando eu fosse lavar a louça, eu ia encontrar ainda um pedaço de carne, eu ia ter arroz, feijão, que talvez eles deixassem ali, ou muitas vezes que sobrava na panela. E assim eu fazia, mas também não comentava nada com eles. E muito menos comentava isso com minha mãe, porque eu tinha um grande medo. Se eu contar para minha mãe, ela vai mandar eu voltar. E seu sonho poderia... Exato. Então, eu fiz aquilo bem caladinha e estudando muito. Eu dizia: eu estou passando por muitas dificuldades. Eu vou estudar. Eu estou aqui para estudar. Então, eu estudava muito, 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 muito. Mais na frente, graças a Deus, eu casei. Então, quando eu casei com um boliviano, minha vida melhorou bastante. Só uma pergunta, doutora. Você não conseguia trabalhar lá por causa do estudo, que era muito... Muito intenso, exato. Às vezes, eu fazia o quê? Dissecava cadáveres. Sim. E algum colega me ajudava financeiramente. Ele tinha que dissecar, né, a parte dele, e eu dissecava para ele, ou fazia um trabalho. Mas isso foi mais no primeiro semestre da faculdade. Depois eu casei, né, então já melhorou muito. Depois do meu casamento, essa parte melhorou muitíssimo. Muito, muito, muito. Boliviano? Ele era bem de vida? Não, ele era boliviano, a mãe boliviana e o pai americano. Ele morou na Bolívia até a juventude. Depois foi embora para Estados Unidos. Quando eu conheci ele, ele estava de férias na Bolívia. Estava ele e ele tinha um filho de 2 anos de idade. Então, conheci ele nesse momento de férias. Ele já não retornou mais aos Estados Unidos. E casamos. Foi assim, amor à primeira vista? Foi. Foi. Em que ambiente vocês se encontraram? A gente foi no restaurante. No restaurante? Marcamos um restaurante.
Exato. Aí, em seguida, conheci a família dele. Eu namorei pouco tempo, noivei, casei. Foi assim, um processo bem E rápido. ficou morando lá na Bolívia? Eu fiquei morando na Bolívia. Eu não vinha aqui para o Brasil, não vinha. Ficava mais na Bolívia. Ele ficou 2 anos lá, né, na Bolívia. Depois teve que retornar aos Estados Unidos. Nós não tínhamos uma vida de luxo, mas tínhamos uma vida confortável. Perfeito. Daí ele tinha um filho, que ele quem tinha a guarda da criança, e eu quem iniciei Cuidando os dela. cuidados maternos através dele. Eu sempre falo que ele foi meu primeiro filho, foi minha primeira experiência como mãe. Depois eu tive um filho, Marcos, hoje ele tem 13 anos. E Javier, né, meu ex-esposo, ele ficava sempre indo e vindo da Bolívia para Estados Unidos, ou eu ia de férias com os meninos. Para os Estados Unidos. Exato. No caso, o seu filho adotivo, vamos dizer assim, ele tem quantos anos hoje? 15, 16? Hoje ele está com 18 anos. 18 aninhos. Vocês se falam? Muito pouco Muito hoje pouco, em dia. né? Gente, depois que o pai dele faleceu, nós perdemos muito o contato. Conte aí, como foi essa questão quando ele descobriu a enfermidade? E aí vocês estavam vivendo muito bem, tudo tranquilo, a criança se adaptando, aí de repente chega essa Notícia. Essa notícia, como é que foi isso aí? Eu queria muito retornar ao país, ao Brasil, quando eu terminasse minha faculdade. Já ele falava, não, Luana, vamos morar nos Estados Unidos, porque se você voltar ao Brasil, somos 2 que vamos iniciar do zero. Se você convalidar Estados Unidos, eu já tenho uma estabilidade lá, então só falta você se estabilizar. Eu disse, então eu vou tentar convalidar nos 2. Eu vim para o Brasil fazer a prova revalida. E ele ficou na Bolívia com as 2 crianças. Saiu dos Estados Unidos, foi para a Bolívia ficar com as 2 crianças porque estudavam. E eu vim ao Brasil fazer revalida. Então, nesse período que eu estava aqui, ele lá, a mãe dele relatava, Luana, eu acho que Javier está com depressão. Eu disse, por que não? Porque ele não está se alimentando, eu estou vendo ele tão estranho, decaído. Mas eu falava com ele e não via nada relacionado à depressão. Então, passei um tempo aqui no Brasil, uns 30 dias talvez, e ele lá. Quando eu retorno à Bolívia, porque eu já tinha feito a primeira etapa do Revalida, quando eu retorno, eu não reconheço o meu esposo. Meus 2 filhos vinham no aeroporto carregando o pai. Ele muito decaído, muito magro, e eu entrei em desespero. Eu disse, o que é que está acontecendo aqui? Isso foi quanto tempo, desde sua vinda ao Brasil para você? Uns 30 dias. 30 dias 30 só? dias ele ficou muito irreconhecível. Aí eu disse, amanhã nós vamos fazer exames. Deixamos as 2 crianças na escola, fomos realizar exames de sangue. Quando eu recebi, eu disse, nossa, eu acho que uma criança estava brincando no computador, porque o hemograma, tudo alterado, era um negócio que eu nunca vi. Aí eu disse, não, vamos fazer em outro canto, tudo alterado novamente. Aí no outro dia, ele acordou, o lábio inferior muito inchado. No outro dia, pior. E a gente já bem preocupado, ele muito magro. Começamos a realizar exames. Um dos exames que ele realizou foi a ultrassonografia. Quando ele foi fazendo a ultrassom, aonde o médico colocava o equipamento, o transdutor, aparecia um nódulo. Nódulo. Então, foi assim um choque para a gente, porque ele não tinha nenhum sintoma. De repente, né, eu chego na Bolívia, tá esse desastre, com poucos dias diagnosticamos vários nódulos e o lábio piorando. Então, ele fez uma biópsia do lábio. Eu tive que retornar ao Brasil novamente, porque o Revalida são 2 etapas. Então, vim fazer a segunda etapa, ele ficou lá esperando o resultado da biópsia. Eu aqui no Brasil, ele manda o resultado. E eu li o resultado da biópsia, dizia linfoma não Hodgkin. Então, eu disse, eita, agora a gente tem que lutar contra o tempo. Vem embora para o Brasil. Ele tentava comprar passagens, mas ninguém vendia. Ele disse, Luana, ninguém está vendendo passagem para mim. Só vende se um médico autorizar. Isso as pessoas já viam o estado geral dele, né?
Aí eu tinha uma passagem para um dia de sábado, para retornar à Bolívia novamente. E numa quinta-feira o irmão dele liga e disse: Luana, vem embora agora, que Javier não está bem. Eu saí só com o celular, que na época não tinha aplicativos no celular, saí com o celular e o documento de identidade. Nem dinheiro, nem cartão de crédito, nada. Vou a Fortaleza, consigo adiantar o voo. São Paulo também consigo antecipar, só que meu celular, ele descarrega. Então, eu chego lá em Cochabamba e não tem ninguém para me receber. E eu fico em torno de 2 horas no aeroporto, não tinha dinheiro, não tinha comunicação, fiquei sem lá. cartão, sem nada. Exato. E de repente eu vejo meu cunhado de longe, todo de terno. Então, quando eu vejo ele nessa situação, eu começo a gritar no aeroporto, porque eu já imaginei. Você entendeu. Eu entendi a informação. Aí ele começa a conversar e me leva. E quando ele chega lá em Cochabamba, ele me leva para o centro de velório. Então ali foi um choque. Porque foi muito rápido. Do diagnóstico até ele falecer foram 13 dias. Meu Deus. E eu sempre falo, eu estava ganhando um diploma, que era o que eu mais queria, o diploma de medicina, mas perdendo algo que era muito valioso na minha vida. Realmente fazer esse contraponto, assim, gente aquilo que a gente estava pé. conversando, doutora, nos bastidores, né, antes da gente entrar no ar. A gente tentar entender o que é que nós viemos além, né? Porque, entenda, no seu momento mais feliz, você também estava diante de uma situação muito triste. É como se aqui a gente viesse e não tivesse tudo integral. Aqui Exato. na Terra, a gente tem que entender isso, eu acho. Ninguém tem tudo. Se você tiver o amor, você não vai ter, sei lá, o financeiro, ou amizade, ou alguma coisa do tipo. Ninguém tem tudo 100%. Pelo menos aquele que imagina, né? Ou pelo menos aquele que imagina que para você é sucesso. Mas eu fico pensando assim, depois a gente vai entender muitas coisas do propósito de Deus. E eu acabei entendendo, posso até estar equivocada, mas a interpretação que eu fiz diante dessa situação é que Deus foi tão bondoso que só permitiu ele falecer depois que eu concluísse a faculdade. Porque talvez se ele tivesse falecido antes, talvez eu não tivesse, obrigada, talvez eu não tivesse nem concluído, né? Então Deus, ele caprichou até nesse detalhe. Teve o momento certo também da partida dele. Vocês viveram quanto tempo juntos? 8 anos. 8 anos, né? É bem interessante. E tudo isso a gente vai entender os propósitos que a vida tem para cada um da gente. A gente nunca entende na hora. A gente só entende depois. Você entende, né? Porque é interessante, José, Luana, a sua amiga, a qual eu vivo, eu lembro que na noite do meu casamento, José, o meu sogro em memória também, e ele disse a mim uma frase do meu ouvido que interessante como a gente guarda e como certas coisas que são ditas você se torna um dogma para você. Porque ele disse, eu estou entregando para você a minha princesa. Eu quero que você tome conta dela para mim. Assim, tem coisas, esforços que eu faço da minha vida, que vocês sabem, né? Que eu faço por ela hoje, até assim, de um tempo, sem poder às vezes, mas eu faço um jeito para poder dar certo, porque eu me lembro dessa frase. E eu acho que isso é um propósito. Exato. É você não ter alguém para fazer por você, você não ter mais seu pai ou sua mãe, e chegar alguém e abraçar a causa e dizer, eu faço. Como o seu professor fez com você. Que eu achei muito, se você até quiser citar o nome do professor, eu já gosto dele sem nem saber quem é. Porque as pessoas são isso, sabe? A gente tem que cuidar das pessoas, especialmente aqueles que estão ao nosso lado. A gente tem que abraçar as causas, porque às vezes
O dinheiro, ele serve para quê, José? Luana, ele serve para quê? Para que serve? Situações. É só para eu guardar? A gente tem que resolver situações. Foi para isso que, né? E depois se torna uma coisa tão grande, os feitos, né? Como esse que você está descrevendo até agora, que assim, a gente não bate nem os olhos. Eu estou vendo que até a produção também está toda... Porque, com certeza, eu já sabia da sua história, assim, de parte dela, mas eu não contei a ninguém, assim, a nenhum, né? Para deixar para esse momento, porque realmente eu estou sabendo o resto da história agora, eu estou impactado, porque as pessoas veem assim, né, Luana, doutora Luana Santos, aí vê no outdoor, né, olha isso, é uma burguesinha, né, uma menininha que teve tudo, e não sabe quem é Luana. Exato. Hoje, então, assim, muito interessante essa história. E você que está nos assistindo e nos ouvindo, é interessante porque, assim, quantas pessoas desistem no meio do caminho? Por isso que é história inspiradora, tá entendendo, doutora? Quantas pessoas dizem assim, eu não sou capaz, eu não posso. Entenda, eu acho que diante de uma história dessa, você pode repensar demais a sua vida. Você que está aí nos acompanhando, por quê? Porque tem aquela pessoa que não quer, é diferente da pessoa que tem medos, que ela não se acha capaz de vencer as barreiras. E aí você está conseguindo... aqui uma história inspiradora e eu nem cheguei na fase que, por exemplo, tudo isso ela é filha de uma pessoa tradicional da sociedade moçoroense, de uma família abastada. Com todas as condições de ter dado uma vida diferente, né, a ela. Família Escócia, todo mundo sabe, né, de quem foi, desde do patriarca que foi prefeito, etc. E tal. Então, assim, e a mãe se esforçou, ela se esforça de um lado, ela se priva de muita coisa para poder realizar um sonho. E aí, no meio disso tudo, há esses contratempos, que aí ela vai continuar agora. A questão é, você quer pagar o preço, você tem coragem de pagar o preço por isso que você quer? Não é isso, Luana? Luana, vamos continuar. Porque a gente teve que dar esse break aqui, porque... Que Luana também... Eu estava emocionado. A coisa aí... Lágrima. Mas, assim, Luana parou legal. naquele ponto que ela retornou, o cunhado estava lá de paletó, e aí já era um sinal, porque eu acredito que as pessoas, quando estão na Bolívia, devam se vestir bem para essa fase, né, de sepultamento, velório. Né? Exatamente. Aí daí para frente, como foi? Primeiro fiquei assim, desnorteada no momento. Você não sabe, parece que você está dentro de um buraco escuro, não sabe o que ali fazer. De paraquedas, né? Exato. E com 2 crianças pequenas, você não sabe o que vai dizer para essas crianças, né? Então, eu procurei ajuda de uma psicóloga no mesmo dia. Eu digo, o que é que eu vou fazer com meus 2 filhos? Um com 8, outro com... Marcos tinha 5. Para dar a notícia. E dei a notícia ao mais velho, ao mais novo não comentei, porque pela idade ele não ia entender. O mais velho reservei um momento, só ele e o pai, no dia seguinte. Só que aí a família acabou que desintegrou. Eu voltei para a Bolívia, voltei ao Brasil com meu filho Marcos. A família dele não quis, por preferência, que como era o nome dele? Como é o nome dele? Javier. Do seu filho adotivo, do filho de Javier. Quis, mas a mãe dele, eu acredito por questões de dinheiro, levou a criança aos Estados Unidos. Na verdade, tirou a criança da gente porque levou a Estados Unidos sem autorização nossa. Foi assim um negócio terrível. Já foi uma outra fase muito barra pesada. Exatamente. Que ela levou sem comunicar. Sem comunicar, chegou, pegou a criança, levou e praticamente a criança estava como perdida. A gente não sabia. Eu passei 5 anos querendo saber notícias dele, onde é que ele estava, o que é que ele fazia. E depois a gente conseguiu saber que estava com a mãe. Porque eu acredito que essa criança tenha... Se a gente sofrer, imagine a criança que perdeu o pai, a mãe adotiva. Que é a mãe de referência que ele tinha. O irmão, né? Exato. Família. E de repente está em outro país, em outro ambiente, com a mãe que nunca conviveu, eu acredito que ele tenha sofrido ainda mais. Né?
E aqui no Brasil, depois eu comecei a trabalhar, né? Fui aprovada no Revalida. Comecei a trabalhar em Capuí, que foi uma cidade que eu ia muitas vezes na infância, passar férias. Então, foi lá onde eu comecei meus primeiros plantões. Depois, você tem um carinho muito grande, né? Por lá. Tenho. Porque é a cidade dos meus avós maternos. Foi aonde eu brincava com meus primos, passava férias. Então, eu tenho boas recordações de lá. Então, você ainda tem família lá? Tenho. A família da minha mãe é de lá. E Deus também caprichou nesse detalhe que a família do meu esposo também é de lá. Então... Sim. Aí você, depois dessa fase tenebrosa, vamos dizer assim, de aprendizado, aí surge uma nova luz para você, né? Assim? É, uma luz... Gigante. É, gigante. Aí já vai mudando a coisa. Exatamente. Já vai mudando. Rapaz, Luana, José, eu fiquei tão desnorteada, porque assim, eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei tão desnorteado com essa parte de Luana lá na Bolívia, esse sofrimento dela, essas coisas, que eu troquei. Aqui a caneca da água, eu botei o café. O do café eu botei eu não percebi, não. Então, até perdoem aí, pessoal. Mas realmente foi um momento que eu botei café aqui, né? Quando eu olhei, eu disse, meu Deus. Mas é assim mesmo, é um momento de descontração, né? Pra gente jogar a bola lá pra cima. Agora, viu, Luana? Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Luana, aí no caso, quanto tempo você estava viúva, podemos assim dizer, né? E aqui se ajeitando, né? Tudo, psicologicamente, vida, família, né? Toda essa nova adaptação depois de vários anos na Bolívia, 8 anos de casado, para que você encontrasse essa luz gigante assim e você voltasse a viver, né? Porque eu quero acreditar que tudo que você tinha passado até então, não só o acontecimento com o seu ex, mas a própria vida que você vinha levando, né? E etc e tal. Deve ter sido fantástico, né? Encontrar um negócio desse. Exatamente. Conta aí pra gente, já a Luana trabalhando, começou a trabalhar quanto tempo, conheceu o João? Eu passei 5 anos para conhecer o meu atual esposo. Eu já estou com ele há 3 anos. E Deus, ele caprichou tanto nesse detalhe que eu acredito muito em destinos. Então, ele uniu 2 pessoas muito semelhantes. Porque eu sempre falo que os opostos, eles podem até se atrair, mas não vingam. E que os semelhantes, eles se atraem. Então, gostei disso. Deus... Eu não tinha parado para pensar, Luana, nisso. Interessante. Os semelhantes. Exato. Então, eu acredito que foi um propósito de Deus. Eu conheci meu esposo de forma inesperada, em Tibau. Fui visitar um amigo, que ele também foi visitar esse amigo em comum, né? E foi ali onde a nossa história começou. Interessante isso aí. E vocês passaram quanto tempo assim namorando? Passamos 5 meses namorando, 1 ano noivos e casamos, tá com 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso. Dá para perceber pelo que você fala que ele é um rapaz, a sensação que eu tive, né, que é como se ele fosse uma pessoa bem tranquila, assim, uma pessoa que de aconchego, né, assim, de que quero cuidar, quero tomar conta. É isso mesmo? É isso mesmo. João, eu sempre falo que ele é um diamante que eu desenterrei, porque diamante só tem seu valor... depois de lapidado. Exatamente, né? Então, eu desenterrei... Ele já estava lapidado, só que ele estava enterrado. Ele estava enterrado. E um diamante enterrado, ele não tem valor. Então, eu peguei aquele diamante que já estava lapidado e você começou fiquei a polir. E fiquei ali polindo. E da mesma maneira ele fez isso comigo, né? Hoje nós nos moldamos para tentarmos fazer dar certo na coisa, né?
E graças a Deus vem dando. Somos um casal muito feliz, muito apaixonado. Ambos sempre estamos dispostos a servir e ajudar o próximo. E eu acredito que é isso que a vida, o que devemos fazer da vida. Uma vida sem servir talvez seja uma vida que nem merece ser vivida. Então é esse meu propósito. E o dele também, de servir. Que coisa boa. Ele é da sua área ou é área distinta em termos de trabalho? João, ele é policial militar, ele é major e ele tem empresas aqui em Mossoró que fazem o serviço de segurança. Ah, entendi. João já tinha sido casado? Eu estou bem íntimo, Já né? tinha. Ele tem 2 filhos, já grandes, um de 25 e outro de 19 anos. Ah, entendi. Tá certo. Luana, Perfeito. aí, Luana lá, trabalhando em Capuí, né? E já, de onde foi, aí como foi essa sua parte que você decidiu ser ultrassonografista? Como é que foi isso aí, né? Mexer com ultrassonografia. Como o primeiro exame de diagnóstico de Javier, meu primeiro esposo, foi um exame de ultrassom que ele realizou, a ultrassom abdominal. Então, eu me senti muito tocada em ser ultrassonografista, porque eu sabia que através daquele exame ou daqueles eu ia poder prolongar vidas, ia poder salvar vidas. Então, eu acredito que foi através desse exame dele que realmente eu me senti tocada por Deus. Eu sempre falo, eu digo, Deus, mande sinais para mim, mostre o que eu devo fazer. Então, vinha assim na minha cabeça, na época, em ser cirurgião. Mas eu sempre pedia sabedoria a Deus e ele me mostrava ultrassonografia. Ultrassonografia e via aquela cena que eu presenciei de Javier fazendo o exame e recebendo os diagnósticos. Sim, tá certo. E como é hoje, doutora Luana, na vida profissional? Como é que tem sido? Está atuando onde? Como é? Explica aí. Eu sou... É suspeita a gente falar, né, da gente. É bom quando a outra pessoa fala. Mas uma coisa que eu exerço é a empatia. É o meu forte. Eu trato aquele paciente como se fosse o maior amor da vida de alguém. Então, eu trato aquele paciente com educação, com respeito, escutando, que tanto escutar como falar são qualidades. E fazendo ciência, estudando, me dedicando. E assim eu faço no meu consultório. Eu muitas vezes deixo de cuidar da minha saúde, de dar mais atenção ao meu filho, ao meu esposo, para cuidar da dor de outro. É tanto que na minha casa tem um quarto que tem um equipamento de ultrassom e uma cama. E muitas vezes à noite, finais de semana, eu recebo alguém porque precisa de um ultrassom e a gente não tem aqui em Mossoró. Mas eu abro o meu lar para fazer o exame de ultrassom. Então, eu sou aquela pessoa que sempre estou inovando. Acredito que a medicina bem feita, bem realizada, ela deve ser uma medicina estudada diariamente. Eu continuo estudando diariamente, incansavelmente. Hoje eu atendo na Somos e na Clínica Le Jardim. E lá eu venho fazendo um trabalho incrível. Isso eu vejo porque nós temos uma grande demanda e também a gente escuta, né, os pacientes falando que esse feedback dos pacientes é nosso combustível, né? A gente escuta eles falando, elogiando, isso nos dá mais fôlego para continuar fazendo essa medicina com amor e dedicação. Luana, você falou aqui, logo acho que na metade dessa primeira parte, você falou que dessas passagens suas lá, né? De privações, né? A questão lá de lavar a louça,
para tentar ali um resto de um feijão, de um arroz, de uma carne, de alguma coisa. E essas privações, você falou que não ia falar, não falou com sua mãe na época, porque ela podia, Mandar como voltar. mãe a gente conhece, mãe é leoa, né? Ela ia bater lá e ele pegar isso aí. Exato. Esse era o seu medo, né? Aí eu lhe pergunto, você teve a oportunidade de já sentar sozinha com sua mãe e falar sobre essas coisas com ela? Já comentei. Manhã só ficou sabendo dos detalhes ano passado. Ano e eu passado, acho que ela ficou, 2023. exatamente. Eu acho que ela sentiu na hora. Eu senti que ela ficou impactada. Eu tenho certeza. É Vou porque conhecer sua a mãe, gente- vou a dar um gente que abraço não nela é- ainda. A gente que não é da Gente família boa. ficou impactado porque, assim, primeiro não é fácil expor. Porque lá no fundo da gente tem uma certa, não vou dizer vergonha, mas é como se aquilo machucasse mais. E então você Exato. a gente prefere deixar isso guardado, né? Mas ao mesmo instante que você está dizendo isso para uma plateia, né? Porque aqui a gente a gente só não dá a plateia presente, mas ela, né? Então termina sendo muita coragem, e isso demonstra na sua vida o quão corajosa você é, né? E isso é muito importante, gente, porque assim você não ter vergonha de si, eu acho que é um primeiro passo para que você possa colaborar com a humanidade. E aí ela vem, né, dizendo isso. Aí que as pessoas às vezes até dizem, mas isso é blá blá blá, né? Isso pode ser uma criação. Você percebe quando é uma criação, quando você não acompanha o estado em que a pessoa está falando, ela está dizendo. Então você passa isso, muita verdade. Acredito que assim a vida pessoal de cada um ela é muito singular, eu acho. Eu acho que ela é de cada pessoa. Vai ter quem passe, vai ter quem saia do conforto e vá viver às vezes a gente encontra esse povo no sinal, né, jogando essas coisas. Um dia eu conversando com um deles, ele dizendo assim que era filho de um empresário argentino, mas que não concordava com aquele que vivia, né? E aí saiu no mundo, uma pessoa de 23 anos, eu digo, talvez você tenha saído com o conforto de quando voltar, se ter toda essa base pronta, né? Queria saber se você fosse embora sem ter base nenhuma, né? Aí fica a interrogação. Mas eu pergunto muito assim, o que eu queria saber de você é o seguinte: tudo que você viveu, você acha que você, por exemplo, podemos dizer que você voltou para o Brasil em 2000, definitivamente 2015, não foi? Então, assim, quando você volta para o Brasil, você levou mais ou menos 5 anos para que você tivesse o seu coração bem mais tranquilo, né? Porque você estava saindo realmente de uma situação de muita coisa, né? De filho que você criou, passou 8 anos casada, 8 anos criando uma criança, e você sem ter notícia, e uma mãe, sei lá por que cargas d'água, resolve bloquear o seu contato. Quer dizer, como é que você, né? Assim, é necessário ser muito forte para você não dizer assim, até hoje você vai se deitar e você diz assim, como é que está meu filho? Está fazendo o quê? Porque ninguém cria uma pessoa durante 8 anos, né? E simplesmente deleta. Pá, não. Não é assim. Como é o nome da criança? É Javier também. É Javier também. Javier. Era Javier Júnior, né, no caso. É. Então, assim, ninguém deleta um Javier da vida por nada, né? E quem sabe um dia esse rapaz não vai lhe fazer uma surpresa, Se Deus quiser. né? Ele vai aparecer aqui no Brasil, lhe visitando e sei lá, porque ele só tem 18 aninhos. Exato, Então, de 18. repente, quando ele se tornar mais adulto, ele vai querer saber, ele vai lembrar de alguma coisa. Exato. A própria família do pai, não sei como é que é essa relação. Pergunto eu a você, valeu a pena até aqui tudo que você viveu? Você reclamava, você era murmurona, meu Deus, por que eu estou sofrendo por isso? Você tinha essas coisas? Não, eu nunca fui de reclamar. Eu sempre tentava entender as coisas, os motivos, mas eu não fui de reclamar, até porque se eu reclamasse eu não ia mudar nada, não é? E assim, algo que você falou até no início, né? Eu passei, depois que eu retornei aqui ao Brasil, eu passei muitos anos para contar a minha história. Por quê? Porque eu falava, se eu contar, as pessoas vão falar, ela está
se vitimizando. Ela está querendo que a gente tenha pena dela. Então, um certo dia eu disse, através de Luana, da minha história, eu vou mudar a vida de muita gente. Então, através dessa minha história, eu tenho certeza que muitas crianças, jovens e adultos, vão olhar para si e dizer, eu também sou capaz. Porque a gente, às vezes, tem um problema e acha que é o maior problema do mundo. Mas, às vezes, quando a gente escuta a história de Cleiton, diz, nossa, eu não tenho problema. Cleiton tem um problema maior. Então, eu resolvi abrir algo que é tão íntimo e particular meu, porque eu saberia que ia mudar a vida. E da vida a gente não leva nada, da vida a gente deixa. E o que eu tenho para deixar aqui para a população é o meu legado. É o que eu fui, as dificuldades que eu passei, mas que eu nunca desisti. E que hoje eu sou essa Luana aqui, mas que passou por muitas dores. Muitos choros, muitas lágrimas, para chegar nessa Luana que está aqui sorrindo. E que eu acredito assim que existem tantas Luanas, né, no mundo dessa forma. Existe. Né? Existe. E aí o que falta é exatamente essa força, essa necessidade de ter um objetivo maior. Achei muito bacana você ter uma ultrassom em casa, um aparelho de ultrassom, um quarto reservado para isso, porque realmente mostra essa diferença, né? Luana, eu quero fazer uma pergunta mais intimista, tá? Sei. Mas antes eu queria mandar um abraço para o pessoal lá da Pão Nosso, porque sempre que eu vou lá, tem uma senhora que me diz assim, eu não perco o programa de vocês. Dona Jocilene, um abraço para vocês aí, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Alguma vez durante essa sua trajetória que seu pai não lhe deu assistência e etc e tal, você teve mágoas dele, ficou chateado algumas vezes? E em que momento isso dissipou e a família disse, agora eu tenho Luana é da minha família, né? Porque tem isso, né? Também, né? Eu não guardei mágoas dele. Às vezes eu ficava pensando por que ele não me deu assistência, mas eu não me sentia segura para perguntar à minha mãe. Eu tinha vergonha de perguntar à mãe isso. Então, eu fiquei com essa incógnita, não é? Meu pai também, eu acredito, como ser humano, que ele cometeu erros, assim como qualquer pessoa pode cometer. Mas eu acredito que um filho a gente não pode deixar um filho, né, solto. Um filho é algo de muita responsabilidade. E talvez pela imaturidade dele, eu também não julguei. Ele também não contou nem para a família que eu existia. Por isso também que talvez a família não foi atrás. Sim. Que talvez se soubesse que Luana existisse, talvez a família fosse mais ajudar, né? Quando a família veio saber de Luana já era mãe, Luana já era viúva. Então, eu me aproximei do meu pai e fiquei muito feliz antes dele falecer, eu ter tido essa oportunidade de ficar mais próxima dele. E assim, sou grata a Deus, passei 4 anos Luana, próxima dele. Segure só um pouquinho. Olha, gente, estamos já migrando para o YouTube apenas, tá? Então, para você que ainda não é inscrito, vá lá na plataforma do YouTube, procure Pessoal Podcast. E você vai assistir mais 30 minutos, tá certo? Dessa grande entrevista com Luana Santos aqui, tá bom? E agradecer já o pessoal das FM, né, José? 95, 98, do Vale do Apodi. E você que nos acompanhou da TCM, canal 10 e 14.1. Já vão migrando aí para o Pessoal Podcast. Agora sim, já estamos ao vivo, somente no nosso canal do YouTube, Luana. Perfeito. E você estava falando que você ainda teve a oportunidade de passar 4 anos, não é? Exato. Passei 4 anos próxima já dele, era um contato diário. Eu acho que Deus já sabia que ele ia passar pouco tempo na Terra, então intensificou esse tempo que a gente não teve contato. Quando ele descobriu de verdade, tipo assim, ele soube, claro que sua mãe deve ter comentado, tô grávida, e aquela coisa de jovem, etc e tal. E aí se perde tem esse lapso, né? E quando vocês se reencontram, né? Como foi, assim, eu fico curioso para saber, assim,
Eu E também. a cada dia foi crescendo aquele opa, estou descobrindo, porque é como se estivesse descobrindo a filha Exato, agora, né? Exatamente. E dentro da pessoa deve Mas já fazer- depois de formada, Depois que de foi formada, assim, né? exato. Até então, nada. A gente saía para jantar, ia à praia, aí depois eu fui conhecendo meus irmãos, fui conhecendo meus tios. Então a família ela foi se unindo e foi muito lindo porque às vezes esse tempo, 20 e tantos anos, você nem sabia que tinha aquela sobrinha, aquela prima, e de repente aparece assim do nada, às vezes não tem aquele contato tão intenso. E comigo não foi diferente. Mesmo já com meus primos grandes, formados, foi e é um laço de família muito unida. E isso eu sou muito grata à Eles lhe família do meu receberam pai. muito bem, né? Exatamente. E você recebeu-os também muito bem. Né? Exatamente. Ou seja, quando isso acontece é porque não sobrou mágoas, né? Não sobrou... Exato. Acho que é importante. E ele, eu acho que ele não assim, eu acho que ele ficava encantado, né? Assim, com a filha que ele tinha acabado de ganhar, é como se estivesse nascendo, né? Exato. Apesar de formada, adulta, já avô. Exatamente. Né? E ele dizia assim, mas ela está aqui, né? E você acha que essa sua veia política, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, veio da sua parte paterna? Na sua parte materna, tem gente política ou é só paterna mesmo? Só paterna. A família de manhã não tem. A família do meu pai teve o meu avô, que já foi prefeito do município, e meu pai vereador. Eu sempre gostei de ajudar o próximo. Ninguém é feliz sozinho, a gente tem que ser feliz com a população. E assim, já foi questões de eu discutir com outras pessoas sobre esse desejo que eu tenho de entrar na área política. Meu pai, quando era vivo, ele já também sinalizou, não é? Mas eu ainda estou em análise. Mas é algo que eu tenho bem forte. É porque justamente o seu perfil é de ajuda, como você que está nos acompanhando já está vendo, né? E a medicina, né? A própria profissão já catapulta você para você ser, né? Se você quiser, claro, que vai depender de se você vai futuramente, né, topar algum projeto, mas assim, o que é que eu acredito, que a gente sempre conversa sobre isso, a política é muito diferente da politicagem, né? Porque a política é uma coisa linda, maravilhosa, a possibilidade de você, com uma caneta, modificar a vida de inúmeras pessoas, centenas e modificar para melhor, quer dizer, isso é uma coisa genuína, uma coisa de Deus, a política. Agora, existem pessoas, né, que subvertem isso aí, né, e transformam na politicagem para administrar, não para as pessoas, mas em benefício próprio, né? Exatamente. Com certeza, todo mundo, eu acredito, José, todo mundo que é de bem, que pensa em ver sua cidade melhor, eu acho que ele tem isso dentro dele. Rapaz, se tivesse uma oportunidade, eu, né, iria. Agora, é como você está dizendo, é uma coisa, né? Você tem que analisar, amadurecer a ideia, né? Saber em que momento, qual será o momento certo. Mas, enfim, Luana, como é o seu convívio hoje com as suas irmãs, né? As suas irmãs e a sua mãe, e já já também com o João hoje em dia. Então tem uma coisa bem interessante, né? A união de duas famílias que vieram de histórias diferentes, né? Que passaram por problemas diferentes e de repente a vida une aquilo ali, né? Até por um passe, como se fosse um passe de mágica. Como é essa relação entre vocês? Eu e minhas irmãs, Luara e Lara, somos bem unidas, né? E era uma coisa que minha mãe sempre deixava muito claro. Eu gosto de vocês unidas e de vocês próximas de mim. E isso a gente tem feito e cada vez mais estamos crescendo e tentando sempre ficar próximas, porque a gente sabe que a base é a família. A gente tem isso bem certo, minhas irmãs e eu. Né? Minha família de Ibicuitaba, a família do meu esposo de Melancias, mesmo município, e são praias vizinhas. Então, quando a gente uniu as famílias,
lá do Ceará, foi algo que acrescentou muito na gente, porque as nossas famílias já se conheciam. Nós não nos conhecíamos. E as famílias se conheciam? Se conheciam. Que coisa. Exatamente. Então, isso foi algo muito positivo, né, para o casamento da gente. João, ele tem 2 filhos do primeiro relacionamento. Eu tenho Marcos. Os de João já grandes, já encaminhados na vida. E o meu ainda pequeno. Pequeno não, né? Pré-adolescente, tem 13 anos, nos estudos. E foram 2 pessoas já maduras, né, porque passaram por experiências de casamento. Então, quando você já vive um casamento, você sabe os pontos positivos, os pontos negativos e sabe aonde não repetir os mesmos erros. Independentes. Exatamente, independentes. E hoje, nós, das lições de vida que tivemos, hoje estamos nesse relacionamento, onde somos 5 agora, né? Porque é João, eu e os 3 meninos. E, graças a Deus, tem caminhado tudo muito bem. A gente tem caminhado a nossa família da melhor maneira possível, tentando sempre unir, sempre fazer o melhor para os nossos filhos. Perfeito. E as suas irmãs agora, seus irmãos por parte de pai, são 6, é? São 6. É disso do mesmo casamento? Não. Seu pai era meio danado. É né? danado. Ele tem... Como é o nome da esposa dele? Nildinha. Nildinha. Ela lhe recebeu bem? Recebeu bem. Nildinha é gente Até boa. hoje tem um contato muito bom com Nildinha, com os meninos, que é a Isabelle Escócia Neto. E os outros, eles são de namoros, né? Namoros. Desses 6, eu conheço 5. Tem um que eu não conheço. Mas mora aqui esse? Mora aqui, mas eu só escutei assim meu pai falar, sim, mas também eu não... Ele mesmo não tem entrosamento com a família, não é isso? Não. Perfeito. E se eu lembrar que a gente tem, no nosso programa, pessoal, nós temos uma pergunta que é: a verdade é pessoal diante de tudo que a pessoa viveu, passou, conhece, enxerga o mundo, ou se a verdade é pessoal, possa ser que as outras coisas sejam mentiras, as outras verdades, né? Ao ponto de, por exemplo, a gente baseou muito na filosofia, que diz que a verdade são 3, né? A sua verdade, a minha verdade e a verdade, aqui separado, né? De cada coisa. Você responde no final do programa, você já vai pensando aí. Mas o que eu queria saber é o seguinte, assim, eu acho que a história é fantástica, né? Assim, quando você tem tudo isso que você passou desde muito novinha, e depois você vai, e depois você retorna, e você precisa de um tempo para a coisa se ajustar, e aí você conhece João, filho. Pretende ter mais filhos com o João? Pretendo. Pretende, né? Que coisa boa. Pretendo. Você poderia dizer para a gente assim que você, que não passa isso, né? Mas eu vou perguntar porque o telespectador às vezes fica curioso. Não por isso que você se tornou uma pessoa... Você teria algum ressentimento dentro de você, alguma mágoa? Mas dá para perceber que você é uma pessoa muito espiritualista, muito espiritualizada. E as pessoas espiritualizadas, elas são leves, elas realmente entenderam. Todas as suas respostas, não passou em nenhum momento que você reclamasse da vida, que você tivesse mágoa porque fulano, porque não vê isso, porque não tem aquilo, está entendendo? Mas eu preciso perguntar a Luana, não agora a doutora, não a Santos, não a Escócia, mas Luana, ela é uma pessoa, uma mulher feliz e realizada? Sou sim, com certeza. Eu já tive, durante a vida, muitas tristezas, muitas mágoas, como qualquer ser humano. A gente passa por auto-perguntas. Mas eu acredito que uma pessoa curada, ela cura pessoas. E hoje eu me considero uma pessoa curada. Eu já tive momentos de questionar alguns porquês, né? Como, por exemplo, por que o meu pai
na minha infância não me procurou. Isso na fase adulta já, eu tinha esses porquês, mas também eu não perguntava a ninguém, não questionava com ninguém, era algo meu. Era você que perguntava a você mesmo. Mas o tempo ele vai ensinando muito. E hoje eu não fico assim querendo saber os porquês. Eu acredito que tudo vem em respostas. As respostas elas vêm sozinhas, não adianta você procurar uma resposta, ela vem. Então realmente eu não tenho mágoas. Eu sou uma pessoa altamente curada. E eu acredito que, como eu falei, quando a gente está curada, a gente cura outras pessoas. Isso. Quando a gente está curada, a gente consegue falar. Se eu não tivesse resolvido isso na minha vida, talvez eu não tivesse contado aqui minha história. Porque talvez isso fosse ainda motivo de dor para mim. E quando a gente tem algo que dói, a gente não consegue falar, a gente chora, a gente gagueja. Então, eu me considero uma pessoa altamente resolvida. Eu digo sempre, José de Luana aqui, eu tenho uma filosofia comigo que eu digo que o sofrimento ele vai até o ponto da decisão. E a decisão cabe a cada um de nós. Se você tem algo para você resolver que está lhe trazendo sofrimento, quando você decide, ou seja, você diz naquele momento, isso não me pertence mais. Por maior que seja a sua perda, o seu sofrimento cessa naquele momento. Exatamente, acaba. Então, a vida verdade. São decisões Exato. que você vem tomando e essas decisões devem levar cada um de nós ao equilíbrio, que é isso que faz com que você caminhe, né? Exato. Qualquer ausência espiritual, financeira ou qualquer outra lhe traz o desequilíbrio. Eu acredito nisso aí. Então, Também. as nossas decisões devem ser baseadas nisso, né? Agora, eu quero falar um pouquinho da Projeto, José, Sim. e da Tira Entulho Ambiental. Para você que quer construir ou reformar aqui em Mossoró ou na região de Tibau, em qualquer local aqui dessa região, você não perca a oportunidade de locar sua máquina ou equipamento em vez de comprar, porque locar é muito mais barato, tá? Você pode entrar em contato com a Projeto Locações através do 849-8898-5828 pelo WhatsApp, tá? Você entra em contato, diz o equipamento que a sua obra necessita e você, em vez de comprar, você loca o equipamento e quando a sua obra termina o seu serviço, você devolve na Projeto Locações. É simples e fácil assim. E hoje a Projeto Locações tem um ponto em Mossoró e em Tibau, ali na entrada de Tibau, junto ao Atacadão da Construção. E isso trouxe muita facilidade para o ramo da construção civil. Você pode, por exemplo, locar qualquer equipamento aqui em Mossoró, fazer o seu serviço em Tibau, ou em Capuí, ou em Grosso, e você devolver em Tibau, certo? Sem você precisar mais vir em Mossoró. Da mesma forma, a Tira Entulho Ambiental, né? Empresa especializada em transporte e na destinação final, né, de resíduos, tá certo? Todo o processo licenciado e também da mesma forma. Também está atuando em Mossoró e também com um ponto fixo ali em Tibau, na entrada de Tibau, Sim, tá certo? rapaz, você tem essa Tá novidade, junto rapaz. ao Atacadão da Construção. Rapaz, E, você- José, e uma facilidade tremenda. Antigamente, em Tibau, qualquer parte da sua construção civil, por exemplo, você estava gerando lá entulho, você tinha que passar uma semana, 15 dias atrás de um carroceiro, você tinha que ir atrás da prefeitura, pedir favor. Hoje você não precisa mais disso. Você entra em contato com a Tira Entulho Ambiental e ela manda deixar a sua caçamba de entulho lá em Tibau, na sua obra. Você ligou, ela substitui. Então, a sua dor de cabeça hoje é quase zero. Rapaz, eu sou na fã parte de construção Cleiton civil. Senna, porque o cara é empreendedor demais, mano. Então, Ele sabe, né, na hora certa, pá, olha, chegando você o no verão, WhatsApp, né? chegando essa reforma das casas. Final de ano Final aí, de viu? ano. Então você entra em contato pelo WhatsApp 98898-5828, é o mesmo teleatendimento, tanto da Tira Entulho Ambiental como da Projeto Locações, tá bom? Se você preferir, você também pode entrar através do site grupoprojeto.com.br. Lá tem a aba Projeto Locações. Quando você clica na aba, tem todo o nicho de equipamentos que a empresa possui. Tá aí o site, tá certo? Da mesma forma, Tira Entulho Ambiental. Através desse site, lá tem a aba Tira Entulho Ambiental.
Você, quando clica, você sabe as licenças ambientais que a empresa possui, tanto a nível de IDEMA, como a nível aqui da CEMURB, que tem um aterro próprio aqui na cidade. E através desse site você também, se preferir, você além de visualizar, você pede toda a sua demanda, o que você necessitar, tanto de máquina, como da parte de caçamba de entulho e resíduos diversos. Certo, José? Está feito o mexão. Rapaz, aí você tem isso aí, né? É garoto propaganda, né, Luana? É ótimo. Bom demais. Eu estava aqui pensando, como é o nome da sua mãe? Conceição. Conceição de quê? Maria da Conceição de Souza Santos. Dona Maria da Conceição de Souza Santos, né? Dona Maria, que mulher maravilhosa, porque criar 3 filhas, né? Assim, interessante que quase que solo, né? Porque foi, né? Teve o relacionamento, mas depois terminou. E transformar, você vê como é interessante, porque ter 3 filhas bem encaminhadas, 3 filhas de uma sensibilidade, se puxou a Luana, e uma sensibilidade, assim, pelo menos o que a gente percebeu aqui, né? Incrível. Então, assim, gente, é só você, olha, nem por isso deixou de ser reto, né? De ter criado dentro do tradicional, que eu digo. Não quis ultrapassar os obstáculos, né? Foi degrau a degrau. Podia ter sido mais exigente, podia ter brigado com a família, né? Pelo relacionamento novo, já que era uma família conhecida e etc e tal. Mas não, minha filha isso, olha, eu posso aquilo, outro. Eu vejo tanta família hoje endividada, tanta família sofrendo com tanta coisa, porque os pais, de certa forma, não dão mais esse controle. Eu acho isso, olha, não tem modernidade na minha cabeça, doutora, que me faça sair do tradicional. Eu acho que a modernidade existe, a tecnologia veio, sim, e tal, mas eu acho que o básico é o básico e não tem para onde correr, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo que ele ganha muito bem, mas que só vive endividado. Eu digo, eu não consigo entender como é que você só vive endividado. Você não tem como você parar e dizer assim, poxa vida, eu tenho que guardar isso aqui. E você percebe que ele é só o retrato desses jovens que estão vivendo nessa vida, sabe? Assim, quer aquilo naquela hora, não quer saber se essa caneca custa 1 milhão, mas quer a caneca, se o salário dá, ou se o pai tem condições de dar ou não. Então, pegar uma mãe, como Dona Conceição, né, 3 filhas e regrar ao ponto de conseguir fazer com que... Passando privações. Fazer com que a filha consiga realizar um sonho. A outra já é psicóloga, a outra que está na profissão que gosta, que deve ser embelezar as pessoas. Então, assim, a senhora está de parabéns, de verdade, viu? Parabéns. Isso aí. Joséildo, Luana, a gente tem uma pergunta, né, Joséildo? A gente tem uma pergunta aqui que a gente tradicionalmente faz a todos os nossos convidados, certo? Joséildo até já deu uma pincelada aí, não foi? Sobre essa parte filosófica, né? Que fala das verdades, né? Da verdade absoluta e das verdades pessoais que cada um tem. Você já está pensando como é que você vai responder isso aí no final? Já, porque é bem profundo, né, José? Assim, eu digo que, por exemplo, um dia desses eu estava vendo um podcast e um cara falando que lá nas margens do riacho ali em São Paulo, como é o nome? Do Ipiranga, as margens do Ipiranga, nem eles estavam de cavalo e muito menos de espada, tá entendendo? Mas o quadro é muito bonito, pintado, as margens de Ipiranga, eles tudo. Né? Disse que estavam tudo mulambento, ninguém estava com aquela farda bonita. Não era bonito daquele jeito. Não era bonito. Então e aí o cara disse, rapaz, existe tanta mentira que você não sabe. Aí o cara dizendo, tantas mentiras que foi ao longo dos anos, fez parte da história, fez parte da nossa, dos livros de estudo. Tá entendendo? Mas, inclusive nós respondemos assim nas provinhas, né? Exato. A gente adolescente, claro. Muita coisa aí que hoje... você diz assim, isso aqui, né, e tal. E aí aí uma vez eu me deparei eu estava já terminando a faculdade de geografia, aí o professor passou 2 literaturas para a gente ler sobre o maior pico mais alto do Brasil. Nas duas, a altura era diferente. E aí eu perguntei ao professor Chagas Silva, que é até candidato a prefeito de Mossoró há anos atrás.
E os professores respondem por qual? Ele disse, não, pelo que você responder vai estar certo. Então, assim, e qual é a altura real? Você está entendendo? Então, essa pergunta, ela é assim, diante do que você vê, por exemplo. A gente falou que no passado ninguém tirava uma vesícula, o médico não sugeria reposição de sais biliares, né? Já é de uma medicina mais moderna. Eu me lembro que minha avó, eu lá em Alexandria, né, no sítio, e para toda doença era um tal de um cachete. Toma um cachete, que o cachete cura, né? Eu me lembro demais dessa palavra cachete, eu acho muito bacana. Depois veio a cibalena, né, que resolvia de enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, não sei o quê, né? E aí hoje você tem uma diversidade de produtos para cada coisa, medicamento. Então, diante de tudo isso que você viveu na sua infância, viveu na Bolívia, né, viveu essas situações todas, você também deve ter as suas verdades, né? Então, assim, antes de você responder, nós temos aqui 7 minutinhos, tá vendo como passa rápido, né? Passa. Eu queria que você fizesse assim, para quem está ali assistindo aqui, você desse assim um feedback da sua vida. Um panorama. Um panorama, tipo, olha, porque eu já vejo isso no seu rosto, que você está feliz, sabe? Que você está realizada. Mas eu acho muito importante as pessoas receberem essa energia, sabe? E a doutora Luana, depois disso tudo, como é? Como é que ela se sente como pessoa, como profissional, como esposa, né? Como cidadã, filha, como cidadã, né? Por tudo que já viveu. Com a palavra, doutora. Em relação à primeira pergunta, que eu já esqueci a pergunta, mas a gente falava em relação a... As mentiras, as verdades pessoais? Não, eu digo em relação a doutora Luana como pessoa, né? Como família, como o que você, da sua vida, assim, o que é que você traz de bom, né? Que você viveu, né? Faça uma apanhada aí, como se a pessoa estivesse ligando a televisão agora para ler. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, você já tem 50% da realização. Os outros 50% é a execução, que só depende de você. Então, diante das dificuldades, dos desafios que a vida impõe, não se limite a isso. Sempre erga a cabeça, haja com retidão, com força de vontade, que eu tenho certeza que todos os seus sonhos podem ser realizados e só depende de você. Se você escutou a minha história, viu quantos desafios eu passei, quantas vezes eu levantei, caí, mas que eu superei. Então, se eu conseguir, pode ter certeza que você também vai conseguir. Só basta você querer. Então, pessoal, para vocês, principalmente agora estudantes, e tem muita vontade, não só de ser médico, mas de qualquer outra profissão, estudem, porque o estudo devolve. E hoje todo mundo tem acesso ao estudo, todo mundo tem acesso à internet. Então não existe obstáculos nem desafios, basta querer. Porque vocês, jovens, são o futuro da nossa nação. E pode ter certeza que eu, quando chegar na terceira idade, vou estar dependendo de vocês. Por isso que eu peço a vocês, jovens, que estudem, dediquem, se cuidem, porque vocês é quem vão estar cuidando de mim mais na frente. Tá certo. Luana, e antes da análise, né, sobre a questão do pessoal, da verdade, queria que você falasse um pouquinho, diante de tudo isso aí, como é que você vê essa questão da internet, principalmente do jovem, né, que mostra as suas verdades, que quando a gente vai ver no fundo não é a realidade, né? As pessoas hoje deixam de conviver em família para ficar fotografando, fazendo videozinho, mostrando que é feliz sem ser. Daí então você tem uma surpresa. Chega um dia, fulano cometeu isso, fulano fez aquilo, fulano está com isso, está com essa doença. E não é, se você entrar na rede social, você não vê essa pessoa, você custa acreditar. Como é que você vê essa imagem dessas pessoas hoje? A internet, ela tem dois lados, né? O lado bom, que você pode
tirar dúvidas, aprender, pode interagir com pessoas de outros países, mas ela é uma ferramenta altamente perigosa. Eu falo que uma das armas mais mortais é o celular. No celular, você tem acesso a qualquer informação. A qualquer. Então, você tem acessos a como cometer crime, você tem acessos a como manipular outras pessoas, você tem acesso a como conhecer uma doença, como simular uma doença. Então, tem muitos pontos negativos. Eu até falo que tem mais pontos negativos do que positivos, no meu ponto de vista, a internet. Concordo. Você vê hoje que o pessoal parece uma vitrine, né? O Instagram é uma vitrine, é foto, é aquilo que você vai ver, na realidade não é. Quantas pessoas, meninas lindas, maravilhosas, estão nas redes sociais postando, mas por dentro estão com a alma suja, estão numa depressão, sendo ameaçadas, com vários problemas psicológicos que muitas vezes, mesmo ainda sendo um tabu, a gente saiu agora do Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, mas quantas pessoas lindas e maravilhosas não tiraram a vida por conta de um celular, por conta de um rapaz que conheceu em outro estado, que fez a cabeça daquela pessoa, ou outras situações que passaram. Então, a gente vê que arma perigosa, porque dentro da nossa casa a gente pode ter um filho que está usando essa arma para coisas boas, como também para coisas ruins. É muito fácil hoje em dia você fazer uma coisa ruim, né? E dentro da casa a gente ter acesso a isso. Tem que ter cuidado, né? É muito até perigoso. Porque eu acho que o ser humano... Hoje tinha um amigo meu falando, dizendo assim, será que as coisas vão mudar? Ele disse, não, depende do prisma que você está olhando. Eu não acho que dependa muito do prisma, não. Eu acho que nós somos mais ruins do que bons. Nós somos... Eu acho que o que é ruim, ele destaca mais na gente. Ele é mais ofertado. Então, é muito delicado você ter essa noção quando você está usando uma ferramenta como o celular e a internet, e você não puxar um pouco para este lado, só ver coisa boa. Eu me lembro que uma vez eu viajando, eu olhei assim pela janela do ônibus, era uma turma que estava viajando, a gente ia para São Paulo de ônibus, numa excursão. E aí eu disse assim, como a lua está linda. Eu olhei pela janela, né? Como a lua estava linda naquela noite. 2 gatos pingados levantou. Aí o que me chamou a atenção foi que lá a gente já para chegar ali em Natal, depois do que a gente faz aquele, você vai aqui para Caicó, não é assim? Tinha havido um acidente, tinha acontecido um acidente. E eu disse ali, olha, um acidente. Todo mundo levantou e foi para a janela do ônibus. Coisa ruim. Então, para a lua, quase ninguém olhou. Mas para um acidente, todo mundo foi olhar. Então, o que é negativo, a gente tem. Então, eu acho que esse desafio do pai, da mãe, de estar sempre tendo essa atenção, porque hoje uma criança que não tem celular é uma... Mas chegamos ao momento. Chegamos. Vamos lá. Como já foi lhe dito, né, a filosofia diz que existem 3 verdades. Existiria a verdade, existiria a sua verdade e a minha verdade. E se a gente optar em defender, né, a bandeira de que a verdade é pessoal, que seria a minha verdade, eu, Cleiton, acredito na minha e você disser que acredita só na sua, então, de certa forma, estaríamos contando mentiras, já que a verdade está ali, a verdade absoluta estaria no meio. Isso segundo a filosofia, né? Mas aí, claro, aqui a pergunta que a gente quer fazer à doutora Luana Santos é, na sua opinião, a verdade ela é pessoal ou não? Luana é a favor de que existem 3 verdades. Existe a sua verdade, a minha verdade e a verdadeira verdade. Porque quando eu vou contar a minha verdade, eu vou puxar a minha manga. Quando a segunda pessoa vai contar a verdade, vai puxar a manga. Mas existe aquela verdade absoluta,
que muitas vezes precisa de uma outra pessoa para estar ali, escutar essa verdade, essas duas versões, para realmente bater o martelo e chegar na verdadeira verdade. Porque ela deve existir. Essa verdade deve existir. Boa. Gostei, eu fiquei muito satisfeito com essa Acho que resposta. ela foi bem viu? cirúrgica, né? Foi bem Porque cirúrgica. ela deixou a cargo da verdade ser a responsável. Exatamente. E aí, para que isso aconteça, eu acredito que a pessoa que vai estar analisando isso aqui, primeiro ela tem que ter, né, assim, esse discernimento. E segundo, ela não pode estar envolvida com as partes. Exato, tem que ser né? uma terceira Tipo assim, Luana foi com $100 para Bolívia. Aí é a verdade de Luana. Mas a sua vizinha pode dizer assim, não, ela foi com $110, não foi 100 não. É porque ela fechou o número. Uhum. Mas aí tem uma terceira Exato. pessoa que diz assim, não, ela chegou lá em casa, na Bolívia, aquela sua amiga que lhe hospedou, realmente ela chegou só com $100, né? Então é muito interessante. Doutora, fiquei muito satisfeito, acho sua mãe uma guerreira, sou fã de mulheres assim, que por si só se transformaram em Se senhoras reinventaram, solos, né? Não por querer, mas pelas próprias situações, né? Porque quando eu vejo uma mãe solo proposital, como acontece hoje, desnecessariamente, né? Mas as mães solos que se tornaram por destino, né? Ela não pensava em ser solo, mas aconteceu e aí se superaram, né? Eu acho que essa evolução toda, junto com a tecnologia, eu acho que as pessoas, não vejo problema nenhum se a pessoa tem condições, Yara quer, né, de repente, ser mãe, né? Adotar um meninozinho, bichinho. Gostou, viu? Quem sabe até, né? Vou deixar em conta. É isso. Vamos lá. Muito obrigado, doutor. De Isso. verdade, viu? Foi muito bom. Queremos agradecer, né, Luana, a sua presença aqui no É Pessoal Podcast, ter atendido, né, o nosso chamado. Agradecer a você também, que sempre tem nos acompanhado, tem brindado, né, com a sua participação aqui. Também sendo seguidor, né, José? A gente aqui, ao longo desse ano, nós estamos, né, com mais de 50 mil seguidores em nossas redes sociais, o que é muito gratificante para a gente, né? Saber que você sempre nos acompanha aqui, né? E, Luana, queremos convidá-la, né, José, para o brinde tradicional com a caneca, tá certo? Vamos fazer aí, brindar e agradecer. Fábia, doutora Luana, Fábia. Olha aí, viu? Fábia Albuquerque. Brindar. Inclusive, ela assiste lá na Fazenda. Muito obrigado, pessoal. Pelo